falando pro povo aí, é a primeira live, pouca prática É, ainda, né? A então, nós gente conseguimos. fica meio perdida, mas então agora sim, já estamos ao vivo e a cores, né? Que bom. Para conversar um pouquinho aí com as nossas vivas e os vivos também, né? Todo Então, mundo aí pessoal, que. tem a nossa primeira live do Viva Viva. É um prazer estar aqui. A gente está muito feliz, a Janete, realizando um sonho. E é isso. O propósito do Viva Viva é trazer alegria, trazer leveza. E a Janete vai contar, né? Como é que surgiu? Que Como que muitas surgiu? pessoas perguntam, não entende, muita gente assim não entende, mas o que é realmente o Viva Viva? Então, Então, a Janete vai começar contando como é que surgiu, né, Janete? Como é que isso foi? aí. Então, como eu sou aluna da Prof. Kelinha há muitos e muitos anos, né? Mais de 30 anos aí que a gente vem se acompanhando, né? Desde E criança? então, aí teve um dia depois de uma aula, né, que eu saí daquela aula, cheguei com dor, chegou no final, eu fiquei emocionada assim de tão bem que eu estava, né? E eu sempre pensava durante as aulas, como seria bom se fulana tivesse aqui, porque a gente sabe que precisar todo mundo precisa, né, do exercício físico e tal. E aí eu falei, Kelinha, você não pode deixar suas aulas aqui entre quatro paredes, porque o tempo é limitado, o espaço é limitado, os horários, não é todo mundo que pode fazer no horário da aula dela, né? Mas que ela fizesse algo online para atingir mais pessoas, para conseguir ajudar mais pessoas, que é um propósito de vida mesmo, né? Passar isso para quanto mais pessoas possíveis. E aí ela me disse, daí surgiu a ideia de a gente fazer algo juntas. Por que não juntas, né? Fazer algo para se ajudar, enfim, e mostrar na prática realmente o que eu vivi já, né? Com todas essas aulas e com a minha saúde também, né? Porque eu tive um problema de displasia de quadril, que é um problema genético, e eu precisei fazer uma cirurgia de prótese total do quadril esquerdo. E o meu maior medo de fazer essa cirurgia era o pós, que eu não saberia como que iria ficar depois da cirurgia. Se eu ia conseguir me movimentar, fazer exercício, subir escada, então eu pensei que ia ser. E pelo contrário, eu comecei a subir escada desde o primeiro dia pós-cirurgia. Então, assim, a gente vê que é algo que se eu não tivesse continuado com os exercícios, eu não sei como que seria a minha mobilidade hoje. E eu consigo fazer todos os exercícios em função de não ter parado, de ter continuado a me movimentar. Isso aí, Kelinha. Então, continua É. aí. Então, e Janete, tu lembra, tu falou, né, que esse teu problema Aham. foi desde que você nasceu, quer dizer, já é congênito. Desde que você nasceu, você tinha esse problema. E você Sim. teve dor sempre, desde a infância você vivia com a dor. Não, na verdade, não foi desde a infância. Foi, tipo, ó, eu fiz a cirurgia em 2020. Uns 3 anos antes, eu comecei a sentir muita dor. E essa dor vinha piorando. Tu não E eu tinha sabia muito que tinha medo. esse problema, Janete? Não. Depois, por causa da dor, eu comecei a fazer exames, consultar. E aí que eu fui ver que realmente eu precisava fazer, que isso não. É um problema que a cartilagem estava muito desgastada, e isso não ia reverter sozinho, sem colocar essa prótese, no caso, né? Uhum. E aí Então, eu agradeço muito por ter feito a cirurgia, mas com certeza o exercício físico tem me ajudado a manter toda essa atividade do dia a dia, né? Desde uma caminhada, bike, inclusive. A bike, inclusive, é indicada para quem tem prótese e quem tem problema no quadril, porque ela não prejudica, ela só fortalece a musculatura do quadril, do joelho, porque não tem impacto. então, Então, eu na faço. realidade, é mais ou menos para quem tem artrose, que tem dores, que tem desgaste da cartilagem. Então, o que que acontece? Quando a gente faz, então a gente deve evitar, quem tem artrose, evitar o impacto, tá? E então isso que tu fez, a bike, ela ajuda a drenar pelo movimento das articulações, Isso entendeu? aí. Então, por isso que o alongamento, a mobilidade, quando a pessoa às vezes, tem dor no joelho, dor no pé, dor no ombro, não vou fazer porque eu estou com dor. Mas isso Sim.
não condiz, no caso. O certo, correto, é você movimentar. Se você vai movimentar e sente dor, faz com menos amplitude, mas o movimento, ele é fundamental, tá? Então, e o Viva Viva, ele vem muito dessa pegada, tá? Que mesmo com dor, você movimente, pode ser, por exemplo, uma dor no joelho. Dói para dar um passo normal, dê um passinho menor, mais curtinho, diminui a amplitude. E à medida que você vai fazendo o movimento, o líquido sinovial, o movimento faz com que o líquido flua, entendeu? Então, o movimento, ele lubrifica. Por isso que a gente fala, o movimento cura. Artrite, artrose, a própria fibromialgia, entendeu? Mas é tudo, gente, ligado às nossas emoções. Porque a Janete, que nem ela falou, a Janete, depois da cirurgia, ela estava cheia de medo. Mas como ela confiava no trabalho, ela já há anos que a gente, né, se conhece, então é muito importante você, né, ter confiança no profissional. Então, a Com Janete veio com certeza. tudo. E ela foi exemplo, e ela sentiu confiança, as pessoas ficavam admiradas, aquilo foi deixando ela foi se sentindo confiante e bem, e a Janete foi questão que nem 2 semanas você já estava fazendo, né, Janete? Caminhando, andando por tudo, subindo Sim, escada. com certeza. Porque o corpo, gente, o corpo tem memória, e o corpo fala. Então, de repente, tá, a Janete tinha esse problema desde que ela nasceu, e a gente, às vezes, tem dor e não dá bola para aquela dor. E é importante, porque a dor, ela é sinal que algo está errado. Então, a gente tem que dar atenção para aquela dor. Atenção é o quê? É fazer o que está acontecendo aqui. Então, quando você trabalha um movimento consciente, que é isso o nosso propósito, que a gente fala muito no Viva Viva, é trabalhar com carinho. Olhar para aquela dor e vamos tentar ver o porquê que essa dor está aqui. Então, é isso que o Viva Viva trabalha. E você só vai trabalhar o movimento consciente quando você trabalha a mente, o corpo e a respiração. Sem um trabalho de respiração consciente, não há movimento consciente. Porque o movimento ele só fica mecânico, fica o exercício pelo exercício. Tá? Os ajustes que a gente tem que fazer. E no momento que você aprende a respirar, a trabalhar presente naquilo que você está sentindo, aí você vê a maravilha que é. A capacidade do nosso corpo se regenerar, se recuperar. Com certeza. E o que a gente Ó, fala se alguém no. quiser fazer pergunta, gente, eu estou olhando aqui, ó. A Íria, oi Íria, também estou assistindo. Ai, que legal. Façam perguntas, tá, gente? Então, Janete, fale um pouco, assim, como é que surgiu o Então, Viva Viva mesmo, assim? Qual foi? Como é que então foi o nosso há mais primeiro? de há mais de um ano que a gente vem falando, vem gravando material, né? Aulas, porque eu acho que é uma construção, nada surge da noite para o dia, né? E eu acho que é algo assim, é tão grandioso, sabe? Não tem limites. Hoje online você acompanha, né, no Brasil, fora do Brasil, você está em casa, você está num parque, você está em qualquer lugar, você consegue acompanhar, estando longe ou perto, né? E a gente, eu brinco que eu digo que o Viva Viva ele é de mamando a caducando, porque ele tanto serve para criança como para o idoso, né? Então a pessoa que está em casa, ela pode acompanhar os exercícios, com os filhos, com os netos, numa caminhada, num parque, num hotel, porque a gente fala, né, do tempo, que não é o tempo que você fica, mas os movimentos que você faz, né? Então, a Então, gente foca mais na mulher 40 a mais, mas isso aí. foi pensado esse programa que eu elaborei, gente, são mais de 4 décadas de experiência. Então, ele surgiu num momento que duas mulheres, né? Eu, Kelinha e a Janete, eu como professora profissional, sempre apaixonada, né, pelo movimento, porque eu também sou, que nem a Janete, eu judiei, como a gente fala, machuquei muito meu corpo, e eu sentia muitas dores. Tanto que ali em 1995, quando eu vim para Chapecó, ali eu vim em 88, aí era assim, 6, 7, 8 aulas diárias, gente.
de step, para quem já fez aeróbica. Então é muito impacto, impacto, impacto. Aí desde os 11 anos, ginasta, treinando 4, 5 horas diária, quando eu era ginasta no Rio Grande do Sul, e fui até a vida adulta depois do trabalho. Então os joelhos estavam, os 2 joelhos eu teria que fazer cirurgia. E foi aí que eu procurei conhecer, né, novas modalidades. Na época estava surgindo o Pilates no Brasil, fui atrás, fui Rio, São Paulo, eu ia fora do Brasil, fui a fundo no Pilates. E foi o que me ajudou quando eu descobri essa consciência, né? E mais a experiência com a dança, eu também tenho formação em yoga integrativa, então é muita vivência e muita gente, desde criança, jovens, adolescentes, trabalhei com alto nível, com rendimento, então isso tudo, gente, dá uma experiência. Para quem foi atleta, de repente alguém que tem no grupo, foi atleta, sabe o quanto a gente acaba machucando o corpo, porque você vai além das suas possibilidades. E hoje, e eu lembro assim, quando eu trabalhava em Pelotas, numa academia, eu também dava muita aula, fazia faculdade, dava aula, treinava. O dono da academia dizia, na época eu tinha 21 anos, 22 anos, ele dizia, eu quero ver a Kelinha daqui 10 anos. Ele disse que eu ia estar toda estourada. Olha só, né? Hoje eu faço coisas com o Quem meu diria? corpo que eu não fazia na época que eu era ginasta, porque eu adquiri essa consciência. E é isso que a Janete, né, aprendeu também né, a fazer o trabalho com mais consciência, aprendeu a se focar durante o exercício, não fazer o exercício, eu quero um bumbum bonito, eu quero um abdômen, eu quero o braço mais, entendeu? É fazer sem se machucar. E o que É, a gente percebe, porque pode todos falar, os Dani. exercícios são importantes, né? Tem a parte cardio, né? O aeróbico, a musculação é algo assim, ainda mais depois dos 40, né? Eu acho que Necessário. o músculo é o que ajuda em toda a saúde, no caso. Mas se você só foca na musculação e não faz todo esse trabalho de flexibilidade, de alongamento, você pode vir a ter problemas maiores, né? Nas articulações, enfim. Porque E só trabalho de força, ele pode também acabar enrijecendo as suas articulações, né? Se você ficar só na força, na força, na força, né? Então, às vezes, por exemplo, você pode estar caminhando e virar o pé, estourar um tendão, porque não com tem certeza. mobilidade, não tem, entendeu? Então, a importância. Às vezes, pergunto, mas o que é mais importante? Já me perguntaram. É o trabalho de força ou o trabalho de flexibilidade? Os dois Dos são dois. necessários. Porque também, se eu tiver muita flexibilidade, não tiver força, eu vou acabar me lesionando também, né? E eu vou ficar fraca. Então, isso é muito importante, principalmente em mulheres 40 a mais, que a gente vai perdendo massa óssea, né? Que você sabe que a gente vai perdendo. Desde a puberdade, né? A mulher já perde a menstruação, muita. Deixa eu ver quem é que está aqui, se a E, doutora Mari está aqui, já aí pode tem, até falar para nós. tem toda essa parte hormonal, é tudo, né? Então, e o Oi, músculo a gente tá. vai perdendo, né? Com certeza. A Lua Lover, oi, a Marisete, a Hortência, beijo, coisa boa ver vocês aqui. Vão dando oi, Ó, coraçãozinho. a nossa Dani Schmidt, ó, tá lá no litoral e tá nos Viu, vendo aí. gente, a gente ficou muito Ó, feliz. é por isso que a gente diz Façam perguntas. que online, né, Kelinha, a Dani Schmidt, estou vendo aqui, que trabalhava conosco aqui em Chapecó. Então, hoje eles estão morando no litoral, então não tem limites, não tem fronteiras, né, para Se você alguém dar. tem dor aí, pode fazer perguntas, tá, gente? Ó, o nosso clube das caramelas, muito legal Boa ver todo esse pessoal aí. A gente noite, caramelas. não consegue acompanhar todo mundo aí que está participando, mas a Não, gente fica gente, bem assim, feliz. nós estávamos falando, né, sobre o movimento consciente, sobre você realmente também escolher aquilo que você gosta, né? E Sim, a gente focou muito pensando naquela mulher que não tem tempo, que corre a função de filho, né, de família, de trabalho, de casa, que gostaria de ter mais tempo, né? Mas então a gente criou aulas de 7 minutos, gente. Nós temos aulinhas de 7 minutos. E realmente já temos feedbacks, né? Dessas aulas que a gente já passou para algumas pessoas. E você consegue em 7 minutos trabalhar todo o teu corpo, trabalhar mobilidade, força, trazer, centrar com o trabalhinho de respiração, para insônia, para ansiedade,
Gente, é apaixonante o nosso movimento, é real. Faz mais de um ano que a gente está fazendo esse trabalho, que a gente está organizando, pensando com muito carinho. E a gente sabe que vai tá dando já muito certo. E vocês vão ver, a gente quer que vocês participem com a gente, vai ter muitos eventos aí que nós vamos fazer. Estamos montando uma plataforma, pensando com muito carinho para todos vocês, tá? Ó, antes Insônia, que passe, ansiedade, para eu, indisposição. eu vi uma pergunta da Dani ali sobre a lombar, que ela fica brincando muito com a filha dela, e o que ela pode fazer para essa dor na lombar. Eu me sinto bastante dor na lombar de brincar sentado com minha filha. O que posso fazer? Dani, não sei se tu treina, se faz algum treinamento, mas enfim, o que tu pode fazer, o que Desde quando posso acorda de fazer? manhã, né? Fortalecer, né? Fortalecer teu core. Então a gente indica o quê? Que você né, faça exercício pro teu abdômen. Então, não só abdômen, tá? Seria abdômen, glúteo e trabalhos para lombar, tá? Que é trabalhos de alongamento, trabalhos de fortalecimento. No momento que tu trabalha o teu abdômen, um trabalho profundo, não só aqueles abdominais tradicionais. É isso que o Viva Viva, gente, nosso é no detalhe, tá? A gente ensina como fazer esse abdominal. Não precisa fazer 100, às vezes nem 50, 10, 20 no máximo. Você trabalha profundo. Eu trabalho com a respiração e o trabalho profundo do músculo abdominal. Isso vai te ajudar, Dani. Então, tu estás com a tua musculatura fraca. Porque quando a gente tem o músculo profundo fortalecido, você vai sentar com a postura correta. Se você tiver mobilidade e flexibilidade, você vai sentar sem aquele cansaço, né? Na perna. Porque às vezes você pode até ter trabalho de força, mas as suas articulações não relaxam quando você É, senta. Então uma, você precisa sair da postura correta e ficar tortinha para conseguir ficar sentado com teu filho. Então, viu, mais Kelly, uma vez, gente. um movimento muito bom é aquele que você faz, né, deitada, joga as pernas para um lado, joga para o outro, pode fazer já quando acorda de manhã, né? Ele solta bastante a lombar e, enfim, para começar Para o dia. relaxar, para tirar esse desconforto, tem os exercícios bem fácil, tá? Você, que nem eu estou sentada aqui no sofá, você levantar a perna, abraçar assim um pouquinho, ou sentar na ponta do sofá se você segue, você não segue no Insta dele, olha lá que tem exercícios, tá? Para dores lombares, tá? Mas é importante você fortalecer. Tá? Aí na nossa plataforma vai ter, e nós aqui no Instagram tem, tá? Na Tem várias comunidade dicas. também. Porque como agora a gente Tá? não está conseguindo mostrar o exercício, né? Mas esse de você deitar e puxar as pernas para junto do corpo, virar para um lado, virar para o outro, esse dá muito resultado. Olha E só, Juliana. outra coisa que eu vi aí que pediram por que 7 minutos e não 10, 15 minutos. Então, os 7 minutos, gente, foi pensado nessa mulher que não tem tempo, que corre, que tem que levantar mais cedo para conseguir fazer exercício. Aí eu pensando nessa mulher, eu elaborei exercícios, tá? Dentro de um programa Viva Viva, de 7 minutos. E até com menos tempo a gente consegue fazer, mas 7 minutos ele é perfeito. Dá tempo de você trabalhar força, dá tempo de trabalhar a mobilidade, a respiração e o alongamento, e você vai para o teu trabalho, você vai fazer as suas tarefas mais disposta, com mais alegria, com mais leveza. Isso aí. Até a Ju, acho que pediu aqui sobre como conseguir implantar esses alongamentos todo dia e tal. Então, é constância. Nós precisamos de constância e disciplina, como tudo na vida, tá? Então, olha só. Ela colocou aqui, o que eu tenho que fazer para manter? É constância, é disciplina, tá? Por isso que 7 minutos para começar já é o Se você suficiente. não tem tempo, não acha tempo, é suficiente. Então, por exemplo, se você tem que levantar amanhã, levanta 10 para 6. E aí tu vai ter esses 10 minutinhos para fazer, né, o teu exercício, tá, gente? É tudo na vida. É constância, disciplina. 3, 4 aulas que você faz, eu sempre falo assim, ó, 7
minutos, 10 dias, você para mais. Porque aí você vai achar tempo até para voltar meia hora antes, se esse é o tempo que você vai ter para treinar. Mas, gente, vale a pena. Hoje a ciência assume a importância, tá? É uma terapia, terapia corporal, é corpo, mente e espírito. Quando você faz um movimento consciente, um exercício que te traz leveza, alegria para tu começar o teu dia. Então isso é combustível para a vida. A vida ela pede movimento e o corpo pede movimento. Tá? Tem uma Deixa eu ver aqui pergunta uma aí. pergunta da. Eu tenho um pouco de medo de fazer muita força. Não, não precisa de muita força. Viu, Dani? Por que você tem medo? Não é muita força. Pode ser só com o peso do teu corpo, que a gente chama de exercícios funcionais. São Mas tem uma. exercícios fantásticos. Viu, Dani? Qualquer dia a Fantásticos. Você gente vai lá, trabalha. a gente vai lá te visitar no litoral, a gente vai fazer juntas ao vivo na praia. Viu? Ah, Dani, muito obrigada. Vi que ela agradeceu. Aí a gente vai poder estar conversando mais. Eu vi que tem uma pergunta da Lua Lovers aí, nossa amiga, que está dizendo que quando ela faz abdominal, ela sente muita dor no pescoço. Então, Então, porque a gente faz abdominal sem tirar a cabeça do travesseirinho. Você pode até colocar um travesseirinho deitado no chão, no tapete. Você não tem que erguer a cabeça. Você não ergue a cabeça e nem o tronco. esse movimento que você faz, Não, essa jogada com o pescoço, é, não. é Tá? errado Quem foi que vai causar dores. perguntou? A Nua Lopes. Tá, meu amor? Não precisa erguer a cabeça do chão. E nem o tronco. Tá? Você vai ficar estática e você sente o exercício. Treme perna, treme abdômen sem você mexer o tronco. Tá, gente? Então, aqui, ó, quem está aqui na live, eu convido para conhecer um pouco do Viva Viva, segundas e quartas, 8 horas na training, que eu dou a aula, que ali tem muitos movimentos do Viva Viva. Tá bom? Ali Então, nós nós vamos temos estar uma todo mundo aula. que está aqui e a gente convida segunda e quarta, às 8 da manhã, tá? Aí vocês entrem em contato com a gente, que aí a gente reserva. Você resolve 30 ao mesmo tempo, a gente vai, tá? Convidamos vocês. Inclusive, a Kelinha poderia sortear umas 3 pessoas aí, essa tua aula, né? Porque segunda e quarta, das 8 às 9, é um horário que não são todas as pessoas que também têm essa disponibilidade para estar presente na aula. Mas ali a gente é uma hora de Mas aula que a olha gente. lá, olhem, gente, no Instagram tem exercício de abdômen também, tá? E qualquer coisa, vocês procurem que a gente ajuda, tá bom? Mas assim, ó, não pode doer o pescoço durante o exercício abdominal. Se tá doendo, então tem que ajustar. Tá faltando algum ajuste aí. Tá legal? Não pode Porque doer o pescoço. estando com Nem dor, a lombar. Nem porque a lombar pode doer. porque tem exercícios que é justamente para aliviar a dor, mas se você causa uma dor fazendo exercício, é porque alguma coisa está errada. Tá errada. E às vezes os profissionais falam assim: ah, se tá doendo, é normal doer. Não, tá? Olha, Não é normal doer. a nossa amiga da Juliana Sela está pedindo se fosse para fazer 3 alongamentos por dia, o que seria indicado? Só Se eu quero fazer pudesse, 3. De manhã acordo, quero fazer 3 exercícios. faz. Quando você faz alongamento, que você utiliza a articulação do quadril, você já trabalha joelhos, pé e até a escápula. Tá? Então tem aquele exercício deitado, que você torce o tronco para um lado e para o outro, que é muito bom porque libera os paravertebrais. Você deita no chão e fica jogando as pernas para um lado e para o outro, que tem lá no Instagram também, tá? E esse exercício, ele libera a tua lombar logo que tu acorda, te dá uma energia legal, tá? Aí você fica de ladinho deitada, e aí fica ali alongando, já alonga a lombar, já alonga o ciático. Um exercício vale, trabalha a tua escápula, tá, gente? Então lá no Instagram tem, mas... E é legal sempre variar, você tem que dar oportunidade pro teu corpo, tá? A variedade de exercícios. Isso é muito importante, tá? A gente sempre sai um pouquinho da zona de conforto. Não se acostumar a fazer sempre a mesma coisa, que aí você vai evoluindo, tá? Porque, como eu falei antes, o corpo tem memória.
Tá? Então, assim, ó, por exemplo, muita gente, eu não sei dançar, eu sou descoordenada, né? E aí depois começa a dançar e aí o corpo começa a responder e é incrível. Então, quanto mais oportunidade, quanto mais vivência a gente dá para esse corpo, né? Mais oportunidade de a gente usufruir e desfrutar desses benefícios. Gente, Em até para casa, né, Kelly? memória, para autoestima, para tudo, gente. E nós Viu? também, dentro do Viva Viva, nós trabalhamos com a dança também, tá? Kelly, essa questão de a pessoa fazer em casa, né? Tipo, na academia a gente utiliza corda, às vezes Oi, João banquinho. Arthur, Michele, um beijo. Ó, Isabel. Isabel, fala aí, fala o que tá falando, Janete, desculpa. Não, que tipo, você não precisa estar numa academia para conseguir fazer, né, os exercícios, mesmo para força, né? Com a gente utiliza corda, utiliza banco, às vezes a bola do Pilates na academia, né? Mas com o próprio peso do corpo, com qualquer uma canga que seja, um tecido, um lenço, você consegue fazer muitos exercícios que a gente tem também no Instagram, Gente, que dentro da vão tua auxiliar. casa, na porta, no sofá, na cadeira. Então, são exercícios. E uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu posso falar com propriedade. É, Quando você faz um trabalho sem Simone aparelho nenhum, Lemes, só com o teu corpo, com o peso, saudade. só com o peso do teu corpo, que tu adquire, que tu trabalha equilíbrio, que tu trabalha força, os agachamentos, trabalho de braço no chão, são trabalhos fantásticos. Quando você vai fazer algum aparelho, alguma coisa, você tendo essa consciência, você vai fazer com muito mais gosto. Você vai conseguir aproveitar mais e desfrutar. Porque a consciência, essa consciência que a gente fala, você tem que aprender a fazer primeiro somente com o teu corpo e depois você vai para a aparelho. Então, para trabalhar mobilidade, flexibilidade, força, você tem que ter essa consciência com o teu corpo, somente com o teu corpo. Depois, quando você vai fazer um aparelho, você vai conseguir perceber e sentir mais o aparelho, os benefícios do aparelho. Né? Saber isolar. Se eu estou trabalhando a minha coxa, eu tenho que estar com a postura correta, eu tenho que estar com meus ombros. Porque se eu estou fazendo um trabalho de quadríceps, por exemplo, com o meu ombro fechado, com o meu abdômen, com as minhas costas, vai ter um retorno mais tarde. A minha coxa vai ficar linda, mas eu vou estar com problema na lombar. O meu bumbum, que está Então, maravilhoso, mas eu vou estar com problema no joelho. eu vi que a Então é isso Isabel que a tá, gente fala. eu vi, Tá? Consciência. O Viva Viva é isso. Ele vai trazer para vocês uma consciência. Para quem já faz também trabalho de musculação, quem corre, quem né, pedala. O Viva Viva é para todos. É para aquela pessoa que nunca fez atividade física. É para aquela pessoa que tem dor. Tá? Então a gente vai trabalhar muito essa coisa da dor, porque no momento que a gente corrige a postura, que a gente adquire essa consciência, que a gente aprende a escutar o corpo, é isso que a gente quer passar para vocês e que a Janete aprendeu. Quando a eu vi que a Janete Isabel, aprendeu a escutar o corpo dela, porque é normal, gente, as pessoas. Quem já fez cirurgia aí? Se alguém já fez cirurgia aqui no grupo, fala. Geralmente, isso é normal. Fazer cirurgia depois de um tempo volta. Se a pessoa não corrige os hábitos, porque hérnias, artrite, artrose, tem muito a ver com a postura errada. A falta de consciência postural, dos excessos que se faz, de ficar muito tempo sentado no escritório, ou onde for, com a postura errada. por isso que eu vi que a Entenderam? Isabel está Ó, eu perguntando o estou que aqui de perna fazer. cruzada. Eu já estou um tempo, eu vou descruzar a perna, vou ficar um pouco sem, né? Porque a gente limita a articulação, aí vem as varizes. Então, vocês vão aprender a cuidar do corpo de vocês, da postura, né? De ficar no máximo 45 minutos sentada, levanta e ficar 10 minutos em pé. E é tudo comprovado, gente. Eu estudo muito. Lembrem que eu estou falando para vocês, são 4 décadas de experiência. Para quem tinha que fazer cirurgia de joelho. E esse tempo eu encontrei um médico, ele me disse, e aí? Ele achou que eu não tinha feito a cirurgia com ele. Não, eu não fiz o quê? Tu não fez cirurgia? Não fiz. E eu, como eu falei para vocês, e hoje meu corpo é jovem. Quando a gente faz atividade física e trabalha o corpo, independente da idade. Eu fiz um vídeo hoje com a senhorinha na academia com 82 anos de idade. Vocês vão ver o vídeo que eu vou postar dela.
E ela chegou com dor na academia. E ela começou agora, faz pouco tempo. Entenderam, gente? Quando a gente se propõe, quando a gente quer, a mente quer, o corpo também quer. O corpo pede e a gente tem que fazer essa conexão. O corpo fala. É que ali, Tá? quem está Então, parado, não né? desistam, gente. Quem está com dor, quem tem medo, que ali ela falou que sofreu um acidente, a Deb, e ela tem medo. É normal, né? Ela está com medo, porque ela sentiu muita dor, né? Então, ela machucou o cóccix. Então, isso é normal. Mas aí tudo tem que ser com carinho, começa Tem, devagar. E o tem que corpo dar o vai primeiro responder. passo, né? É, Tem que dar o primeiro passo, né? Começar isso. devagarinho e vai evoluindo, vai O movimento ampliando. ele cura, lubrifica o alongamento, a mobilidade, ele lubrifica as articulações. Quando tu vai fazer força, as tuas articulações têm mobilidade e estão lubrificadas. Quando você só trabalha força, 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 sem o trabalho de alongamento, o que acontece? Acaba lesionando, porque acaba encurtando. Essa musculatura fica grande e as articulações ficam pressionadas, curtas e enrijecidas. E a Tá importância legal? disso aqui, ó, sempre junto uma garrafinha de água, né? A água ajuda, esse líquido, essa água ajuda lá na lubrificação das articulações. Quando a gente exercita, esse líquido sinovial, né, que para quem tem artrose, artrite é inflamação nas articulações, né? Artrose é nos ossos, desgaste, né, da cartilagem. Então, tudo isso, gente, a gente precisa tomar água para isso. Então, por isso que é legal quando acorda, tomar água, faz o exercício na cama, 7 minutos na cama. É, tem que jogar para o lado das cobertas agora, né? Que não é fácil Quem sair da já cama. faz aula aqui? Ó, Simone Hermes, linda. A Sil, a Jandira. Ó, Aí, quem faz exercício aqui? Quem quer contar a sua história, que de repente tinha dor, ou tem dúvida, que peça pra gente. Que a gente gosta de falar e ajudar. Nosso propósito, a nossa missão, né, Janete? Então, o que eu estava falando para você, gente, foram duas mulheres num momento divino, que Deus nos colocou, nos conectou, nós as duas, né, um momento de sensibilidade, né, de como a gente fala, a e felicidade, a gente também as está duas, nos viu, movimentos vamos revelar. As duas 60 a mais, né? Fala é, embaixo, não conte no para momento, ninguém. no momento de entrevista, assim aconteceu. Deu com essa vontade de querer, né, de passar essa vivência, o conhecimento, né? A Janete ser também sensibilizada, feliz, grata por estar sentindo isso. E é isso que a gente quer, ajudar o máximo de pessoas Viu, Kelinha? possíveis. Daqui 60 anos, nem você nem eu estaremos aqui, mas quem sabe Ué, quem essas sabe? aulas estarão aí para quem. Porque É. ó, as novas gerações, a gente vê, nós também hoje usamos muito, né, aparelhos eletrônicos, então a gente vai forçando a própria cervical, e a gente vê assim que as crianças antigamente brincavam muito mais, era pátio, não existiam, né, esses equipamentos, enfim, celulares, do jeito que tem hoje. Então a necessidade só aumenta para que as pessoas se cuidem, se exercitam, né? Então, isso eu acho que é um legado que, principalmente a Kelinha, né? Eu sou coadjuvante nessa história, mas a Kelinha, com todo o conhecimento que ela tem, eu acho que é um legado muito grande que vai estar deixando para as gerações atuais e para as próximas, eu não tenho a menor dúvida disso, sabe? Olha, oi, Cíntia, João Arthur. Então, gente, querem fazer perguntas? Maristela Zamboni, minha amiga, é da Pastoral da Criança, das Sementes do Bem. A Silviane, nossa parceira de caminhada aí também com a Blenduca, né? Para nossa plataforma. Muito legal ter todo esse Tem pessoal pergunta aqui, deixa eu junto. ver aqui. Pergunta. Michele, amanhã eu quero almoçar. Essa amizade, realmente, né, Silviane, é uma Aqui cumplicidade, a né? Isabel. A Isabel faz uma pergunta. Janete, qual conselho você dá para quem está parado? Dá o primeiro passo, né? Ó, essas aulas, às vezes a pessoa que está muito parada pode até sentir realmente uma canseira, uma dor, mas aquela dor não é dor de estar prejudicando, é uma dor, um cansaço muscular, porque a gente vê muitas pessoas que fazem academia direto, mas vão fazer uma aula de alongamentos e acabam se sentindo cansadas e com dor. Parece uma aula fácil, né?
Mas é dando o primeiro passo, e sempre cada um no seu limite, as repetições que consegue, e vai ampliando cada dia um pouquinho, e quando vê, vai estar super flexível, com uma mobilidade muito boa. Hoje eu vou postar aí no Instagram, tá? 7 minutinhos. Vou dar esse presentinho para vocês, tá? E aí hoje vocês vão fazer 7 minutos, 7 dias, uma semana. Hoje é terça, até terça que vem, tá? Aí depois dá um retorno para nós lá no Instagram. Olha ali a Gente, vocês pergunta vão sobre ver. o Vou quadril. preparar uma linha para vocês, tá? Vou passar para vocês. 7 minutinhos, tá bom? Para vocês verem como a gente consegue em 7 minutos, já na cama. Para quem acorda indisposta, então, gente, é uma beleza. Acorda na cama, eu mesmo, eu na hora de acordar, assim, ai, uma preguiça, vira para cá, vira para lá. Aí eu faço um exercício agora, até menos um pouquinho eu faço, porque como eu vou fazer depois, né? Mas para quem não faz exercício de manhã e acorda com preguiça, faz esse exercício, vocês vão ver. Esse exercícios, tá? Dá uns 5, 6 exercícios. Tá bom? Se não consegue 7, faz o que dá. Mas Ó, começa a mexer teu corpo que ele vai pedir. É que nem escovar os dentes, gente. Coloca isso como uma higiene corporal e mental. O exercício, gente, é uma terapia. É terapia, realmente, é terapia. Falado por psicólogos e psiquiatras, né? Que olha que hoje a não Sil, existe essa coisa só de corpo ou só mental. É corpo e mente, porque você pode ver. Quando você está triste, chateada, o teu corpo fica fechado, a gente fica indisposto. Quando a gente está alegre, a gente abre, para vocês verem como realmente a coisa é conexão. E quando a gente percebe isso, a capacidade, a propriedade que a gente tem, quando a gente consegue entender essa conexão, como o dia rende mais, como a mente fica mais criativa, a vida fica mais leve, né? Porque a gente ativa os hormônios do bem, serotonina, endorfina, oxitocina, os hormônios, entendeu? Tudo, até a própria menopausa, ela veio para mim, eu quase não senti a menopausa, gente. E eu não, entendeu? As pessoas falam, ai, porque eu senti um pouco de calor, aquela coisa, me senti também mais sensível. e também a pessoa que tiver que fazer uma reposição hormonal, tudo vem Passa, bem, né? Eu vi mas ajuda. a pergunta da Sil aí, a questão de ficar muito no computador, muito sentada, porque os exercícios no meio do trabalho, né? O ideal seria não ficar mais do que 2 horas sentados na mesma Não, posição. não, 45 minutos. Isso é Então, estudo, gente, isso é estudo. A Alemanha, ela é hoje referência em termos de coluna, tá? Então foi feito um estudo na Alemanha para quem realmente quer tratar bem da coluna. É 45 minutos sentado e 10 minutos de pé para reidratar as vértebras. É claro, para quem fica 4 horas, ficar duas, é melhor ficar duas do que ficar quatro, tá? Mas se você quer uma coluna saudável, para evitar protusões e hérnias, tá? E todos os males que trazem, a dor no ciático, isso aqui é 45 minutos, e tá? às vezes você fica Claro, para quem... sentado, nem se dá conta quando vê, está 1 hora e meia, 2 horas sentada na mesma posição. Isso eu tô falando para quem Inclusive, trabalha. inclusive isso em viagens, né, Kelinha? A questão das pessoas às vezes tomam alguma coisa, fazer uma viagem de muitas horas para o exterior, aí tomam um remedinho para dormir e fica muitas horas na mesma posição, até risco de trombose. Então é legal dar uma caminhada, né, durante o voo, fazer aquele exercício da panturrilha, de erguer e baixar o pé. São coisinhas simples, mas vai ajudar muito na prevenção, né? A Sil aqui fez uma pergunta, deixa eu olhar, eu vi aqui. Isso Sil, que a a Sil Sil falou. Laval. Oi, Silzinha. Também está. Aqui, não foi a Silvia Laval, foi outra. Aqui, ó. Que linda história, construindo. Onde é que está a Sil? A Sil que Dor no falou do computador braço. aí. Alguém pediu que fala do. Trabalho muito no computador. A Sil aqui, ó. Silvane Laval. Trabalho muito. Da Blenduca. Trabalho muito no computador. O que posso fazer durante o trabalho para a prevenção? Primeiro, puxar o ar, soltar o ar, tirar os dedinhos do computador. Esse trabalho aqui é muito bom, ó. Vira a palma da mão, pega os dedinhos, ó. Tá enxergando? Vocês vão sentir aqui, ó, queimado. Se ficou muito tempo, isso é muita dor.
Então, se está muito forte, diminui um pouquinho aqui, à medida que vai fazendo, tá? Esses movimentos assim, tá, Sil? Esse trabalhinho aqui também. Dá uma paradinha, dá esse intervalo e faz. Esse dos dedos aqui é muito bom, tá? Faz lutinha com os dedos, tá? Os dedos, as mãos, tem muita inervação, tá? Tá tudo ligadinho. E esse trabalho aqui, ó, vamos aqui, atrás da cabeça, ajuda. A cada meia hora dá uma paradinha e faz, tá? Uns 45 minutos, fica 10 minutos em pé e faz. Pro ciático, pra coluna, que tem lá no Instagram. Viva Viva 360 graus. Gente, é isso. Tudo é prevenção, né? Poucos minutinhos por dia ajuda, tá? Na qualidade de vida. E aí, que nem nós falamos antes, nós estamos montando a nossa plataforma e vai ter aula para todas as idades, focado na mulher 40 mais, para a mulher que não tem tempo, para você que tem dor, que tem disposição, que não consegue dormir. Então vai ter exercício de respiração, vai ter exercício de dança, vai ter. A gente pensou muito, com muito carinho. E vai vir muita coisa boa por aí. E para nós é importante os feedbacks, tá? É importante vocês. E como a Karina tem formação em yoga também, né? Pilates. Então, são exercícios que acabam sendo que absorvidos juntos, no caso, né? Com os. Não precisa estar com os aparelhos de Pilates, né? Para poder fazer exercícios do Pilates Não, é também. para isso, para fazer em casa. E mesmo quem treina em academia também, gente, dá para fazer no banho. Tem o exercício na cozinha, quando tá cozinhando. Eu pensei em tudo. Vocês podem imaginar. Consciência. É só Na estar cadeira, no consciente. banco, pegar a vovó, a avó de vocês, o netinho para brincar com a vovó. Pensei em tudo, tudo, tudo. Pensei na família, no momento de alegria. E já tem alunos que eu passei que estão fazendo, gente, os feedbacks são maravilhosos. De verdade, eu estou muito feliz, muito feliz. E o Viva Viva vem para ficar, para fazer parte da vida de vocês. Tá? Porque aqui nasceu, como a gente falou, de dois corações cheios de gratidão por o que o exercício trouxe à nossa vida, tá? Mas esse exercício consciente, com cuidado, com detalhe, que o nosso corpo é a nossa casa, tá? Então é É, isso, gente. não, eu falei, quando a gente está na aula, a gente gostaria que todo mundo tivesse acesso a isso, sabe? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que muitas pessoas serão ajudadas, né, em função do Viva Viva, que terão mais qualidade de vida. E essa questão de poder fazer em qualquer lugar que você esteja, né? Em viagens, em casa, no pátio, no parque, enfim. Olha, a Lua Loves aqui falou, ó, eu tenho impacto femoroacetabular no quadril. E o primeiro médico me encaminhou para cirurgia. Sinto melhores com a atividade física. Sim, Tem casos que né? precisa Fazendo fazer, direitinho, com consciência, isso aí. O porque o exercício que tá sustenta o osso também, né, é a musculatura. Então, se você fizer, porque trabalho de reforço. todo o trabalho do próprio alongamento, ele também tem força ali, né? Também vai fortalecer a musculatura. E essa Não, você trabalha. flexibilidade também. A mobilidade e a flexibilidade vai te ajudar, né, no alongamento da musculatura, na mobilidade das articulações, e tem um trabalho específico de força, tá? Que é importante para quem tem problema no quadril, fortalecer bastante quadríceps, fortalecer abdômen, aquilo que eu falei antes, glúteos e lombar. Então, esses três aqui são os que colocam a tua coluna no eixo. E a gente, né, para se manter a coluna, então o quadril, gente, aqui, o quadril lombar é o centro de tudo. Tá? Não adianta ter um braço forte, porque eu trabalho com o braço, e ter o bumbum forte, as coxas fortes e o abdômen fraco. Precisa desses três: abdômen forte, glúteo forte e lombar forte, que são a base de tudo. Então, muitas vezes, eu tenho meu quadril travado e a dor vai lá para a cervical. Vocês acreditam nisso? E a gente faz teste e mostra, tá? Então, e, e é isso que nós vamos passar para vocês no Viva Viva. Essa consciência de quadril, muito remeleixo de quadril tem no Viva Viva, muito para frente, para trás, para os lados, tá? Muita liberação de escápula. Gente, é uma libertação.
Eu sonho que eu, assim, eu vi vocês falarem assim, ah, eu fiz e hoje sou outra mulher. É esse o nosso propósito, tá? Um corpo saudável, flexível. Ah, mas eu sei, eu sou rígida. Ah, entendeu? Mas tem a Janete já está quase no espacate. Entendeu? Mas ela Falta está pouco. fazendo tudo direitinho. Tá? Então, Ai, ai. independente de idade, claro que umas demoram, depende muito da história de cada uma, tá? Então, depende muito da história de cada uma. Então, a gente tem que respeitar a nossa história. A gente celebrar as nossas conquistas e também ter consciência das nossas limitações. Então, muitas vezes a gente se compara com outra. Ah, mas ela consegue, por que eu não consigo? Cada um tem a sua história. E cada um no seu tempo. Tá? Então, é constância e disciplina. E chega e vai ter a tua hora, tá? Então, quem sonha, ah, eu gostaria de acordar sem dor. Então, se propõe a isso, tá? Coloca na tua mente que tu quer isso e vamos junto, tá bom? Estamos aqui para isso, tá, gente? Jamais, tá? Eu não tô falando que eu não precisa ir em médico, tem casos que precisa, né? A Janete precisou ir pro médico. Só que hoje ela continua com qualidade de vida, com qualidade, com liberdade, autonomia, independência, porque ela continuou constância, disciplina. E ela tem confiança. Então, que nem a colega ali que ela perdeu, que ela sofreu acidente, que ela está com medo do movimento, tudo precisa de tempo. Né? Então, é legal ter confiança no profissional. Isso é muito legal, assim, Ó, tu ter essa confiança Karina, no profissional. olha o que a Iria está falando ali, ó, nossa colega, aluna, né, sua aluna. Onde? Não estou vendo. Lê Todos aí os para mim. dias, quando acorda, ela já faz na cama. A Iria é um exemplo, né? Meu Deus. A Iria é Franciele. um exemplo de determinação e persistência, né? Ela É está sempre. verdade. E aí, tu tinha umas dores, né, Irian? Quer falar aqui um pouquinho, Irian? A Franciele Lius. Franciele, obrigada, mimosa. Ela colocou parabéns pela iniciativa, gurias. Joana Então, Meira, ó, linda, e a viva. Iria faz os alongamentos, ela faz bike, ela faz musculação, né?